Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da SLC Agrícola, SLC E3, uma empresa do agronegócio que pode estar muito barata na Bolsa de Valores brasileira. A SLC, após essa grande queda nas cotações, pessoal, a gente sabe que o agro segue sofrendo fortemente, tá? Desvalorização nos preços das commodities agrícolas, queda da soja, queda do milho, tem feito a SLC destruir valor para o acionista no curto prazo. Mas quando você estende o horizonte de tempo, a SLC foi uma excelente companhia para o acionista, trazendo mais 700% de rentabilidade. Porém, claro, a depender da janela de tempo que você acabou comprando as ações da empresa. Existe um fator escondido aqui nessa small cap pouco acompanhada, todo mundo está acostumado a falar das gigantes, né? Do agro, e aí small caps ficam largadas pelo mercado, podendo proporcionar uma excelente rentabilidade, mais de 60% ao ano na média. Você não ouviu errado. Para você que ficar comigo até o final, eu vou revelar aqui um fator escondido que pode fazer a SLC subir mais de 500% na cotação. Então já fique comigo até o final, já para vocês descobrirem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre SLC e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários, apertem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que na carteira de ações do canal, a única empresa que eu possuo ligada ao agronegócio é o Banco do Brasil. Então não vejo necessidade, por enquanto, de diversificar em outras ações ligadas ao agro, porque o Banco do Brasil é o maior player do agronegócio aqui do país, detendo mais de 50% de todo o crédito rural do país. Então, assim, se o agro melhorar, os primeiros a sentir já será o Banco do Brasil e a SLC. E quando o Banco do Brasil performa bem, muito provavelmente a SLC também vai estar performando bem. A prova viva disso, o Banco do Brasil está em crise agora. E o que tem acontecido com a SLC? Está em crise. Queda de lucro, queda no provento, queda de resultados. Lá em 2022, que foi um boom do agronegócio aqui no Brasil, o Banco do Brasil e a SLC decolaram, né? Perceba aí que o lucro da SLC saiu de 315 milhões para mais de 1,3 bilhão. O Banco do Brasil, na mesma época, saiu de um lucro na faixa de 13 bilhões para mais de 37 bilhões. Então percebe aí, né, que quando o agro acaba bombando, commodities lá em cima, tecnicamente produtor rural se aquecendo com crédito, o Banco do Brasil e a SLC tende a lucrar bastante. Por isso que você já pode usar como termômetro. Aí quando o agro começou a piorar, porque o agro é cíclico, depende de clima, a SLC começou a piorar a sua rentabilidade. E quando que a gente gosta de comprar essas ações de commodities, seja SLC e Banco do Brasil? Quando nada está indo bem, tá? Quando o momento não está favorável, porque o mercado vai jogar o múltiplo da ação lá embaixo. E aí quando a gente pega a análise de resultados do primeiro trimestre de 2026 para a SLC Agrícola, a gente observa que a empresa cita muito bem que a desvalorização no preço do algodão, porque assim, pessoal, a SLC, quando você pega a composição da receita líquida dela, o que ela está interligada? A gente sabe que é agro, porém, ó, algodão representa 45% de toda a sua receita. Soja e granel representa 33% da sua receita. O milho representa 12% da sua receita. Então, se a gente pega aqui, ó, o cotton, né, que acaba sendo algodão em inglês, você pega aí no Trading Economics, você vai ver que desde 2022 o preço do algodão também tem desabado na bolsa. A gente, olha isso aqui, ó, o preço do algodão chegou a custar 160 tecnicamente dólares, basicamente a unidade. Hoje ele está cotado por 81, uma desvalorização de mais de 50%, porque a gente está tendo um momento ruim de commodities para o setor do agronegócio, né? Questões do clima acabaram aí derrubando o agro, mas é cíclico, uma hora o preço vai voltar para cima e uma hora vai voltar para baixo. Essa que é a grande verdade. E percebe que a SLC acaba se beneficiando de uma soja mais alta e
um milho, um algodão mais elevado. A boa notícia é que a SLC ela tem um bom EBITDA, tem uma boa geração de caixa, um bom endividamento. E sabe qual que é o ponto principal, pessoal, que ninguém acaba contando para vocês? É que existe um indicador chamado na SLC que a gente chama de NIV. Pablo, que droga você tá falando? Pelo amor de Deus, NIV, Pablo. Nossa, o que raios é isso? Que porcaria é essa? Bom, eu sei que vocês devem estar confusos. Vocês estão muito habituados ao ver o preço sobre valor patrimonial. O NIV, ele é bem parecido com o preço sobre valor patrimonial. Mas no caso da SLC, em vez da gente calcular o patrimônio líquido, que é a soma de todo o capital da empresa, seja de sócios, maquinários e tudo mais, nós vamos calcular pelo volume de terras. Então, assim, a SLC, por ela ter um volume de terras específicos, então, na verdade, o seu NIV por ação, ela até atualizou isso no balanço dela, é mais de R$ 34. Quando a gente pega aqui, né, um NIV de R$ 34 e multiplica pelo número de ações no mercado, o volume de terras da SLC vale na bolsa 16,9 bilhões de reais. Quanto que é o valor de mercado hoje da SLC? 7 bilhões. Você está comprando a SLC hoje pela metade do que ela vale, só no volume de terra. Se ela fosse vendida hoje, né, para um acionista externo que seja, ela deveria valer pelo total de bens que ela possui, patrimônio líquido, que é o NIV, de 16,9 bilhões. E qual que seria o preço sobre valor patrimonial, que seria preço sobre NIV, né, para traduzir aqui para vocês. Mas vamos falar PVP, que tanto faz, o que importa é o múltiplo e a matemática. 14 dividido por 34, você tem um preço sobre valor patrimonial verdadeiro de 0,41 por ação, o que é muito baixo. Em momentos que a SLC está pujante, que o agro está bombando, ela é cotada por múltiplos maiores, 2 vezes o seu valor patrimonial. Então, na verdade, você já observaria por essa ótica que ela já tem um potencial de valorização de 452% na cotação, só para retomar o ciclo do agro. Percebe-se que a SLC está muito barata, olhando por essa lupa do NIV. E o PL da ação tá esticado. Pablo, tá caro. Calma lá, pessoal. Calma lá. Lembra que eu falei para vocês? Ações cíclicas, quando o PL se estica, denota oportunidade. Ao contrário das empresas com demandas inelásticas que nós vislumbramos, tá? Preconizamos aí de que o PL esteja baixo, porque a gente está pagando um múltiplo menor na empresa. Em empresas cíclicas, a gente gosta que o PL esteja maior, porque o denominador do lucro está em baixa, denotando um possível fundo de ciclo, tá? Um momento que aquela empresa está passando por algo pontual ligado a fatores externos, a fatores macroeconômicos. O Banco do Brasil, por exemplo, de fato, ele está sofrendo no resultado por quê? Porque ele está sofrendo com o agro. A crise atual do Banco do Brasil, da SLC, é muito mais ligado a fatores macroeconômicos, fatores externos do que fatores internos, tá? Se o agro tivesse pujante, a SLC estava voando, o Banco do Brasil estava voando, então assim, essa é a ciclicidade do agro e a gente gosta de comprar quando o cenário não está favorável. Então o PL acaba se esticando tanto para Banco do Brasil como para a SLC Agrícola. Não espere grandes dividendos nesse momento de depressão nas commodities. E aí você compra justamente olhando para essa recuperação de médio prazo. Outro indicador que a gente pode usar é o Peter Lynch. Por quê? Supondo a recuperação do lucro no médio prazo, olha pessoal, veja lá, olha o potencial. Só em valorização a gente viu que ela pode dar 450% para ela voltar para o múltiplo médio, tá? Para o múltiplo médio. Repara bem o que eu estou falando aqui para vocês. Em 4 anos ela poderia dar 53% ao ano na média. Quando uma empresa dessa está pujante, ela passa um payout de mais de 90% de todo o seu lucro. Então, caso a SLC Agrícola volte a ter um boom de commodities, o lucro da empresa pode voltar para 1 bilhão. Se ela repassar esses 90% do bilhão em dividendos, você já poderia ter um yield comprando pelo valor de mercado atual, traduzindo uma recuperação para o médio prazo. Você já poderia ter um yield aí, ó, 900, né? Dividido aqui por 7 bilhões. Então, você teria um yield de 12,8% ao ano. Somado à valorização do papel e somado ao crescimento do lucro, porque o lucro da empresa saltaria 900% numa lupa de 4 anos. Então, 900%, né? Que o lucro hoje está em 100 milhões. Se você colocar aqui, ela cresceria 77% ao ano. Então, 77 mais 65 mais 12
que a gente fez crescimento, rentabilidade da valorização e mais o dividendo. A empresa poderia te trazer 154% ao ano na média, isso numa lupa de 4 anos. Perpetuando para os 10 anos, ela poderia dar 40%, 36% ao ano, por ser uma small cap na bolsa. Você pode ter aí um potencial bem interessante. E aí, por que entra o PEG Ratio aqui? Porque colocando a recuperação agora em questão, a empresa poderia estar avaliada por um PL, preço sobre lucro, de apenas 4,66 vezes. Para uma empresa que vai dobrar o seu lucro líquido, supondo o pior dos cenários, pessoal, coisa que não vai acontecer. A gente sabe que o lucro dela multiplica em várias vezes quando o agro acaba estando pujante. 900%, ela pode crescer a uma taxa de 50% ao ano no seu lucro, né? A gente viu isso. Então, na verdade, usando o PEG Ratio do Lynch, sendo bem pessimista aqui, você tem aí, né, um PEG Ratio de apenas 0,10, 0,8. Para voltar pela média do Lynch, o potencial de valorização seria de 1.400% na cotação atual. Então, assim, essa é a vantagem das small caps. Elas podem se valorizar muito num cenário onde a commodity fique favorável ao seu favor. Então, assim, eu acho que a SLC é um case de crescimento. Crescidendos, né? Para ser mais exato, mas você vai ter mais crescimento, mais valorização do que dividendos, porque por mais que ela pague um bom provento ao acionista, eu acredito que a valorização possa ser muito maior. Porém, olha só que legal, se você alia esses dois fatores, a sua carteira decola, e se você destina aquele pedaço da sua carteira para small caps, você pode ganhar bastante dinheiro. Ah, Pablo, eu invisto no agro. Tem como você investir no agro por duas formas, ou pela SLC ou pelo Banco do Brasil, né? Aí temos 3tentos, temos Brasil Agro, mas em particular, se eu fosse deixar minha carteira inteiramente de agro, eu colocaria só Banco do Brasil e SLC, porque a SLC, pessoal, em comparação a 3tentos e a Brasil Agro, é a que tem mais qualidade. Porque hoje a dívida líquida dela é controlada de apenas 3 vezes, mesmo no cenário onde o agro não está indo bem, a empresa consegue manter um retorno sobre o capital investido alto, na faixa de 14% ao ano na média, mesmo num cenário conturbado. Então assim, pessoal, hoje, de todas as small caps do agro, eu acho que a SLC é a melhor, tá? Justamente por ter uma dívida controlada, um bom repasse para o acionista em dividendos e ter um histórico, mesmo em momentos de crise, de continuar lucrando. Perceba que ela nunca, mas nunca deu prejuízo. Então você vê que empresas assim fazem o diferencial na sua carteira. O investidor que sabe aproveitar pode ganhar muito bem, se aproveitando nesse momento onde o agro está fragilizado, para você ganhar bastante dinheiro, né? Na retomada do agronegócio brasileiro. Então assim, pessoal, eu acredito no agro. Não é questão de acreditar, não é questão de ficar tendo fé. Pessoal, investimento não é fé. Investimento é tecnicamente aí, né, previsão. É você ter fatos concretos, factível ao seu lado. Então, consequentemente, o agro, ele movimenta o PIB brasileiro. 40% do PIB está ligado ao agro. Então, assim, qual que é o nível de você pensar de que o agro nunca vai se recuperar? Se for assim, o Brasil acabou, tá? A economia foi destruída, acabou. Vamos virar uma Venezuela. Pessoal, calma com o pessimismo extremo. Nem tanto otimismo e nem tanto pessimismo. O agro uma hora vai voltar. O que está acontecendo agora é uma crise, né? Por conta da desvalorização das commodities e essa questão de crise climática. É o Ninho que acabou chegando a todo vapor. Para quem gosta de comprar esses tipos de ações segurando por longo prazo, pode fazer bastante sentido. Olha o que aconteceu em 2020. O preço do algodão despecou. Nessa época o agro estava ruim, recuperou depois. E quem comprou nessa época aqui de queda, nossa, pessoal, fez muito dinheiro. Quem sabe se futuramente, né? Quem sabe não. Vai acontecer. A questão é quando, não é você descobrir se vai. Vai uma hora vai, mas quando, né? Por isso que a gente gosta de comprar nesses momentos quando está em crise. Porque quando recuperar, 3 anos, 4 anos, 5 anos, a perspectiva é que você tenha um patrimônio bem expressivo, com boom de commodities, e ainda por cima você possa ter bons proventos. Ah, Pablo, eu acho a SLC muito cíclica, uma small cap. Então, desculpa, invista no Banco do Brasil. Nada se trata de recomendação, mas o Banco do Brasil é mais sólido, né?
mesmo no momento que ele tiver com crise do agro, ele ainda vai te pagar um dividendo de 4 a 5% ao ano e nunca vai ter prejuízo. A SLC está suscetível a ter prejuízo, o Banco do Brasil não, porque ele é um banco, né? E mesmo ele consegue estancar a sua crise num cenário um instituto é difícil, que é o cenário atual. Então assim, o Banco do Brasil, ele acaba te trazendo mais previsibilidade e também está ligado ao agro. Porém, sabemos que o retorno dele pode ser inferior ao de uma SLC, pessoal. Enquanto uma SLC pode trazer 60, 70, 100% ao ano no momento de alta, o Banco do Brasil vai te trazer ali 40, 35, 32 num momento de alta normal. Então assim, é você ter menos rentabilidade, porém você tem mais previsibilidade. Eu prefiro isso, tá? Porque se eu fosse colocar outra small cap na carteira, muito provável, né, que eu iria colocar a SLC. Ah, mas você está colocando duas empresas do agro, mas são teses totalmente diferentes. A SLC é mais cíclica. Então, pessoal, num momento de retomada da economia, do agronegócio, a SLC poderia me trazer mais rentabilidade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E para vocês que ficaram comigo até o final, eu trouxe aqui para vocês uma bela oportunidade. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da Bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela acaba por ser uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir, é sua para sempre, para a sua vida toda. Além de ser vitalícia, é totalmente automatizada. E terceiro fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Desde Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações das baratas pela Magic Formula, né? Fora que você ainda tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que estará? O link desta belezura estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível para vocês na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações das baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e já comentem se vocês têm ações da SLC Agrícola ou do Banco do Brasil. Em particular, na minha carteira de ações do canal, a única empresa do agro que eu possuo é o Banco do Brasil, mas fico no radar. Porque se eu estivesse buscando crescimento, eu poderia colocar uma SLC na carteira, de preferência a SLC. Eu não gosto muito da Brasil Agro e da 3tentos, porque são empresas com uma dívida mais alta, mais arriscadas. A SLC acaba tendo mais qualidade, um controle de custos mais elevado, né? Pelo menos conseguiu se provar no tempo na parte de small caps. Muito cuidado, pessoal. Small cap, assim como te traz um retorno alto, pode ser a ruína, tá? Pode derreter todo o seu patrimônio. Então, não seja 8 a 80. Small cap, vai dosando, vai tendo aí cautela, porque existem várias small caps na bolsa e a chance de você errar e fazer um investimento ruim também acaba sendo totalmente válido. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!